Expõe esquema, aponta prejuízo milionário à saúde e aprofunda desgaste político de André Barreto no Crato. As decisões proferidas pela Justiça Federal no âmbito de ação civil de improbidade administrativa representam um dos capítulos mais graves registrados envolvendo a gestão pública do município do Crato. As sentenças lançam luz sobre um conjunto de práticas consideradas ilegais com impacto direto sobre os recursos da saúde pública e colocam o ex-secretário municipal André Barreto Esmeraldo no centro de um escândalo que ultrapassa o campo jurídico e avança para o terreno de credibilidade política e moral. Só reforçando, a época de que começou o processo, ele era secretário de saúde do município do Crato. Hoje, André Barreto é prefeito desse município. De acordo com os autos, os processos analisam a contratação da empresa Realty Solutions Limitada, responsável pela execução de serviços de informatização e apoio à atenção básica em saúde. O que deveria representar modernização e melhoria no atendimento à população acabou, segundo o Ministério Público Federal, se transformando em um modelo de contratação viciado, direcionado e danoso ao erário. A decisão da Justiça Federal contra André Barreto é contundente ao apontar que o procedimento licitatório apresentou fortes indícios de direcionamento, com cláusulas restritivas e pesquisas de preços que não refletiam a realidade do mercado, comprometendo o caráter competitivo do certame. A Justiça entendeu que o processo foi estruturado para favorecer previamente a empresa contratada, afastando possíveis concorrentes. Mais grave ainda, segundo a decisão, foi a execução contratual. Auditorias e análises técnicas identificaram pagamentos por serviço não comprovadamente executados, atestações irregulares e ausência de fiscalização efetiva por parte da gestão pública. O prejuízo apontado pelo Ministério Público Federal ultrapassa R$1.400.000. Repetindo, R$1.400.000, valor que teria sido retirado dos recursos destinados diretamente à saúde da população. Em sua fundamentação, o magistrado ressalta que a saúde pública, por sua natureza essencial, exige rigor máximo na aplicação de recursos e que falhas desta magnitude não podem ser tratadas como meros erros administrativos. Na esfera civil, a Justiça reconheceu a prática de atos que ferem frontalmente os princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. A sentença destaca que gestores não podem se limitar a assinar contratos e autorizar pagamentos sem devido acompanhamento técnico, sob pena de responderem pessoalmente pelos danos causados. O entendimento judicial reforça que a função pública não admite negligência deliberada, muito menos conveniência com práticas que resultem em enriquecimento indevido de terceiros à custas do dinheiro público. Na Justiça Federal Criminal, o caso ganha contornos ainda mais graves. A ação penal analisou a existência de um modus operandi repetido envolvendo agentes públicos e particulares com indícios de fraude à licitação, peculato, alterações contratuais ilegais e associação criminosa. Segundo a denúncia do MPF, a estrutura do esquema não se limitava a um único contrato ou município, mas seguia um padrão já identificado em outras localidades, ampliando a gravidade do caso e afastando a tese de erro isolado ou pontual. A sentença descreve os mecanismos utilizados tinham o objetivo de garantir pagamentos contínuos à empresa, mesmo diante da não comprovação integral dos serviços prestados, configurando desvio de recursos públicos em uma das mais sensíveis áreas da administração, que é a área da saúde. As decisões judiciais caíram como uma bomba no cenário político local. Para observadores, o caso compromete de forma profunda a imagem pública do prefeito do Crato, André Barreto, especialmente em um momento em que a sociedade cobra ética, responsabilidade e transparência dos agentes públicos.
Analistas políticos avaliam que sentenças dessa natureza não se apagam com discursos ou notas genéricas. Quando a justiça aponta prejuízo milionário, fraude de licitação, falhas graves de gestão, o impacto político é imediato e duradouro, avalia cientistas políticos. O episódio também reacende o debate sobre a cultura da impunidade e o uso da máquina pública como instrumento de interesses privados, um problema histórico que a população do Crato conhece bem e rejeita cada vez mais. Até o momento, André Barreto não apresentou esclarecimentos públicos e detalhados sobre o teor das sentenças. O silêncio, segundo críticos, apenas amplia o constrangimento e reforça a percepção negativa junto à opinião pública. Bom, a gente vai dar sequência aqui à informação, como eu disse, a gente está chegando exatamente agora esse material e vamos trazer aqui o que foi realmente que aqui André Barreto foi condenado. Vamos nós. Aqui, o que foi que André Barreto foi condenado? Vamos lá. De acordo com as sentenças proferidas pela Justiça Federal, André Barreto foi responsabilizado nas esferas cíveis, improbidade administrativa e criminal em processos distintos pelos seguintes fatos. Bom, vamos nós. A Justiça reconheceu que André Barreto praticou atos de improbidade administrativa relacionados à contratação da empresa Health Solutions no âmbito da Secretaria de Saúde do município do Crato, na época que ele era secretário de Saúde. Condutas reconhecidas pela Justiça, frustração do caráter competitivo da licitação com indícios de direcionamento do certame. Violação ao princípio da administração pública, especialmente legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. Autorização de pagamentos sem comprovação integral da execução dos serviços. Dano horário público estimado em aproximadamente R$1.480.000 envolvendo recurso público da área da saúde. Condenações e sanções aplicadas. Ao ressarcimento erário pelos valores considerados indevidamente pagos, R$1.480.000. Multa civil. Suspensão dos direitos políticos pelo prazo fixado na sentença. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo período determinado. As penalidades seguem os artigos da Lei 8.429 de 1992, Lei da Improbidade Administrativa. No meio tem suspensão dos direitos políticos. Mas na esfera penal, Justiça Federal, esfera criminal, qual foram os crimes aqui colocados, Davi Batista? Fraude à licitação, peculato, que é desvio e apropriação de recursos públicos, modificação ou pagamento irregular de contrato administrativo, participação em esquema estruturado com particulares caracterizando atuação conjunta para lesar a administração pública. E qual é a pena que é pedido nesse caso? Condenação à pena privativa de liberdade fixada em anos de reclusão. E pena de multa. Esses são do Código Penal. Então, resumo direto. André Barreto foi condenado por improbidade administrativa, com sanções políticas e patrimoniais. Por crimes contra a administração pública, incluindo fraude, licitação e peculato. Ainda em razão do prejuízo milionário à saúde pública. Então, exatamente o que diz o processo. Trazer mais informações. A gente fala de vez em quando que está chegando agora esse material. Como está chegando agora, a gente está tendo todo o cuidado para não trazer a informação exatamente errada para você, tá bom? A gente tem aqui os números dos processos, vamos até trazer aqui para depois o pessoal não dizer que a gente está criando coisa, porque tem uma turma que gosta de inventar, de criar e de dizer que é os outros que estão criando.
Bom, a ação de improbidade administrativa é o processo 0800 802.2023.4.05 8102, é da 16ª Vara Federal, e o valor exato, Davi Batista, é R$1.485.881,32, tá bom? É esse o valor exato nessa situação. Lembrando que foi condenado Rudinei Dias Moreira, André Barreto Esmeraldo, Marina Solano Feitosa Silva Rodrigues da Mata, Ninive Barreto Oliveira Xenofonte, Rafael dos Santos Ferreira e Realty Solutions Limitada. Então esse pessoal aí foi todo condenado nesse processo. Das Neves Ferreira. Isso, é Rafael das Neves Ferreira. Então esse pessoal aqui foi condenado e cada um devolvendo aqui R$172.823 ao erário público, segundo essa decisão do juiz Dr. Fabrício de Lima Borges, da Justiça Federal, tá bom? É um processo bem longo. Amanhã, na primeira edição, a gente vai trazer mais detalhes. Pra você ter noção, só um dos processos, vai estar lendo só o resumo, viu? 98 páginas. 98 páginas, um dos processos. Não tem como a gente ler todos os detalhes agora, mas a gente está deixando já você informado. Na esfera criminal, só para você ter noção, o processo é o 0800 799.69.2003.4.058102. Esse caso é quadrilha ou bando, peculato, que é formação de quadrilha, viu? Bota quadrilha ou bando, é formação de quadrilha e lei das licitações. Réu André Barreto Esmeraldo, Marina Solano Feitosa Rodrigues, Érico Ives Bezerra Freitas, Valéria do Carmo Moura, Rafael das Neves Ferreira, Ninive Barreto de Oliveira Xenofonte, Rudinei Dias Moreira, Nádia Altair Viana e Davi dos Santos Lima. São esses os nomes aqui dos réus também nesse processo que está chegando aqui pra gente. A gente está trazendo para você. A gente vai tentar trazer especialistas amanhã para dizer de fato o que é que está acontecendo, tá bom? Olha, a gente está trazendo aqui o que é peculato, que a gente fala peculato. Paulo, o que é peculato? Davi, o que é peculato? Porque o pessoal diz, fulano foi condenado a peculato. Nesse caso, o prefeito André Barreto, um dos crimes é o crime de peculato, segundo a justiça. O que é peculato, Davi Batista? Vamos lá, o artigo 312, tá bom? Dos crimes contra a administração pública. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Bom, e isso da cadeia, inclusive tem a condenação a isso. Claro que vai ter recurso, talvez, tudo isso aí. Mas sabe qual a condenação? É uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo posse do dinheiro, valor ou bem substancial e concorrer que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, que é o caso aqui, o proveito alheio, que seria para a empresa Realty Solutions. Então, com isso, está simplesmente essa decisão judicial. Você que está chegando agora, saiu uma decisão ou duas decisões da Justiça Federal condenando várias pessoas, entre elas o prefeito André Barreto, por crime de improbidade administrativa, peculato, com decisão de pena de reclusão, com decisão de devolver dinheiro ao erário público, com perda de direitos políticos. Decisão da Justiça Federal, tá bom? Então é uma denúncia seríssima. Repetindo, a gente vai trazer mais detalhes dessa decisão na edição de amanhã do nosso Jornal da Princesa. A gente vai abordando aqui ainda mais essa informação. Sabia que o nosso público é bom? E já tem gente aqui perguntando, Paulo, tanto falando como perguntando. Há o risco de perder o mandato? Bom, perda de direito político, sim. Se você perde direito político, quem não tem direito político não pode permanecer no mandato. Vamos lembrar o caso do vereador Nando Bezerra. Não tem nada a ver com um crime desse tipo, mas só por causa de um porte de arma, de um negócio desse tipo aí, que ele teve, ele perdeu, porque ele perdeu o direito político, ele perdeu o mandato de vereador.
Depois é concorrer, mas naquele momento, por uma coisa dessa, ele perdeu o mandato de vereador, porque ele perdeu os direitos políticos. Bom, Paulo, e qual é esse processo? É aquele 0800. Lembra do 0800? Lembra do Crato cuidando de você? Que prometeram um monte de coisa, que tudo era para uma central de ligação e tudo mais, e toda a situação colocada? E muita gente, Paulo, não conseguia, porque ligavam, era para exame, consulta, você tinha que ligar para esse 0800 que não atendia. Vale lembrar que o princípio dessa denúncia, vou dizer aqui, vou dar o nome aos bois, não tenho o que esconder, a gente trabalha com a verdade, partiu do então candidato Arthur de Zé Adega, que durante a campanha eleitoral, juntamente com o seu grupo de advogados, grupo de pessoas, descobriu esse esquema. Porque quem estava na candidatura, o pessoal chega com denúncia, descobriu que isso estava acontecendo no Crato. Como assim que partiu? Diziam que a empresa Real Solutions funcionava em um prédio em frente à prefeitura do Crato. Vou relembrar que a história, o ano foi 2022, né? Foi eleição 2020, eu não lembro mais não, 2020. 2020, pronto. 2020, eleição do que tinha o Aloysio concorrendo de um lado, o Arthur do outro e o Zé Ailton. Naquele período, diziam que a empresa Real Solutions, que ninguém conseguia acesso a ela, funcionava em frente à prefeitura municipal do Crato, em um prédio ali alugado no primeiro andar. Foi descoberto, 2020, isso mesmo, agradecer até o Dr. Erlânio que está aqui dando suporte a gente também. Foi descoberto à época que não tinha empresa nesse local, que lá não funcionava a sede da Real Solutions, que tem uma sede fora, mas a sede que estava no documento do Crato, do CNPJ do Crato, não existia. Com isso, o então candidato Arthur, o grupo político qual ele fazia parte, que a sala estava até para alugar, né, Paulo? Descobriram que a sala, que estava dizendo que funcionava a Real Solutions, essa sala estaria para alugar. Nem para alugar a sala tiveram a preocupação de alugar. Essa sala funcionava em cima ali de Santa Fotografia, em frente à prefeitura. É ou não é? É, em frente à prefeitura municipal do Crato. A gente está contando um relato que está na mão da justiça isso aí. Foi aí que desencadeou toda essa situação. Daí, depois de tudo isso, pessoas foram lá e alugaram, o grupo alugou para poder provar à justiça que não existia lá. Foi alugada a sala por outras pessoas que denunciaram. Quem denunciou foi lá e alugou a sala para provar. Tá vendo? A sala que diz que funciona, a empresa não funciona aqui. Não existe essa empresa nesse local em Crato. Aí daí começou uma investigação. A sala foi alugada em nome da secretária da época do Arthur, que era a pessoa responsável, já que o Arthur estava em campanha. E, claro, o Arthur disse, aluga, essa sala foi alugada. Essa sala, a gente está falando de coisa que a gente sabe o desenrolar da história, falando aqui, porque, querendo ou não, a gente vivenciou isso aí não tinha acontecer. Nem como, né, Paulo? A gente já sabia dessa possível caso, quem está dizendo agora que foi condenou foi a justiça, mas a gente enquanto imprensa, mas não tinha prova antes disso acontecer. A gente já sabia que antes desse caso vir à tona, porque tinha denúncia, não atende, ninguém sabe onde fica, não está funcionando. Chegava essas denúncias pra gente, mas a gente não conseguia apurar. Até que caiu isso na mão dos adversários políticos, dos que estão no poder. Foi uma bomba na mão deles e eles souberam denunciar na Justiça Estadual e principalmente na Justiça Federal, porque o esquema do 0800, se ele fosse instalado como deveria e como foi prometido, seria bom, certo? Seria para agilizar a saúde do município. Mas a denúncia que a empresa Real Solutions, juntamente com aval de pessoas públicas, fez uma situação criminosa. Quem está dizendo que é criminosa é a justiça, que até a Real Solutions foi condenada aí também junto com o atual prefeito do Crato, na época secretário de saúde, André Barreto. Então, com isso, cidadão, a partir daí, o caso foi para a justiça, demora, porque a justiça infelizmente é lenta. Passou mais 4 anos do André Barreto sendo secretário, mais um ano
e pouco do André sendo prefeito, secretário não, sendo vice, porque ele deixou a secretaria. Depois desses escândalos, o André deixou a secretaria. Alegou outra coisa para incomodar a Covid e tudo mais, não sei o que na época, mas deixou a secretaria. Inclusive a substituta dele também é condenada no processo. Tá aí o nome, né? Isso, a Marina também é condenada no processo junto com o André. Também uma das pessoas que são condenadas aí no desenrolar desse processo aí da saúde. E todo mundo viu que o Crato cuidando de você não foi para frente. Foi gasto um monte de dinheiro e o processo não andou. Inclusive, na denúncia, estou falando que a gente já trouxe essa denúncia antes da decisão judicial, só que estava para ser decidido, tinha até que a cópia do contrato do Crato era o mesmo de outra cidade, igual, até os erros ortográficos tinham no contrato que tinha na cidade, tinha no contrato aqui da cidade do Crato, mostrando que fizeram copia-cola de um processo. Então, tá essa decisão aí da justiça. Você que está chegando agora no nosso jornalismo, a gente hoje está com um pico de audiência. A gente começou com 0, não porque o Menino Esporte trabalha com audiência boa, mas teve uma queda no sistema, depois voltou. Então a gente começou com 0, está com um pico altíssimo de audiência. Aí agradecer a todo mundo ouvindo a gente aqui em Crato, em toda a região. A gente está fazendo uma edição quase que exclusiva, porque chegou de última hora esse material. A gente tem um jornal pronto, todo preparado, mas a gente chegou a essas informações e a gente trabalha com a notícia em cima da bucha. Nosso jornal muitas vezes é feito ao vivo. A gente traz ele, deixa ele todo pronto antes, mas é feito ao vivo. Tá vendo como tá subindo a ladeira? E outra, né, Paulo? Vamos falar ainda do processo, viu? Tem mais coisa aqui. Os ouvintes também participando, né, pelo WhatsApp, mandando mensagens. Claro que a gente não vai estar lendo, mas muita participação, pessoal, sobre a notícia que a gente está trazendo, né? Com certeza, nosso trabalho aqui é sério, é pautado na verdade. Só reforçando, amanhã na primeira edição a gente vai trazer um balanço completo, porque como falei, chegou aqui a gente já no ar, a gente está fazendo aqui, eu estou apresentando e fazendo um resumo do processo, porque eles estão chegando aqui pra gente. E só lembrando, vamos trazer só aqui, ó, é uma ação de improbidade administrativa. Processo, só repetindo, 0800 802 24 2023.4.05 8112, partido de ação civil de improbidade administrativa. Qual era o assunto, Davi Batista? Dano ao erário e inquérito enriquecimento. De enriquecimento ilícito. Não tinha segredo de justiça. E o autor, por que o autor é o Ministério Público, não é o Arthur de Adega? Porque o Arthur apresentou a denúncia na Justiça e a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, viu tanto os documentos e indícios que ele abraçou para ele a denúncia. Então a denúncia deixou de ser do então candidato a prefeito Arthur de Zé Adega, o Arthur Xenofontes Gomes de Matos, e passou a ser do Ministério Público Federal. Nesse processo da esfera de improbidade administrativa, quem são os envolvidos, para você que está chegando agora, quem são os réus? André Barreto Esmeraldo, atual prefeito do Crato. Health Solutions Limitada, que era a empresa do 0800. Marina Solano Feitosa Silva Rodrigues da Mata, que foi quem substituiu André Barreto como secretária de saúde do município do Crato. Érico Ivens Bezerra Freitas, Valéria do Carmo Moura, Rafael das Neves Ferreira, Ninive Barreto Oliveira Xenofonte, Rudinei Dias Moreira, Nádia Altair Viana de Barcelos, Davi dos Santos Lima, entre outros envolvidos. Nesse caso, a Justiça reconheceu o que, Davi Batista? A sentença conclui que houve frustração do caráter competitivo da licitação, direcionamento do certame para beneficiar a empresa Health Solutions, pagamentos por serviços sem comprovação adequada, ausência de fiscalização efetiva do contrato, prejuízo direto à saúde pública com dano milionário aos cofres públicos. O juiz entendeu que André Barreto, na condição de gestor, não poderia alegar desconhecimento, pois tinha o dever legal de fiscalizar e controlar. Vamos ao outro processo, ação criminal Justiça Federal, processo 0800 799 69 2023.4.05.01.08, é uma ação penal, um procedimento ordinário também julgado pela Vara Federal. Qual é o assunto? Quadrilha ou bando, associação criminosa. Também chamado de formação de quadrilha. Peculato. Que a gente já falou que é o desvio do dinheiro público para si
ou para outro. Quando você simplesmente deixa alguém pegar o dinheiro público, também se age com peculato. Crimes da lei de licitações. Não está em segredo de justiça e o autor é o Ministério Público Federal. E os réus são todos aqueles que a gente falou antes. André Barreto Esmeraldo. E se todos aqueles outros, certo? E o André Barreto está... O que ficou comprovado na esfera criminal? Houve organização estável entre os agentes públicos e particulares. A licitação foi usada como instrumento formal para legitimar um esquema previamente ajustado. Recursos públicos da saúde foram desviados por meio de contratos e aditivos irregulares. O esquema garantiu o pagamento contínuo mesmo sem a entrega plena dos serviços contratados. A Justiça afastou a tese de erro administrativo, reconhecendo dolo. O que é dolo, Dávio? Quando tem intenção em fazer. Quem diz isso é a Justiça, ou seja, vontade consciente de praticar os atos ilegais. As gravidades que o Judiciário diz nesse processo. Não se tratou, Dávio, de uma falha pontual. Segundo a decisão judicial, o esquema envolveu planejamento, repetição e divisão de funções. Ainda segundo a Justiça, o dano atingiu diretamente a saúde pública, área considerada prioritária e sensível. Vamos aqui trazer. André Barreto responde e foi condenado em 2 processos na Justiça Federal, ação de improbidade administrativa com dano no erário estimado em R$1.400.000. Ação penal por crimes como fraude à licitação, peculato e associação criminosa. Vamos continuar. Dando seguimento, vamos nós. Então, qual foi a pena fixada para eles, segundo a decisão da Justiça Penal? Preste atenção o que diz. Vamos lá. Pena privativa de liberdade, prisão, pronto. 10 anos e 6 meses de reclusão. Regime inicialmente fechado. Aplicada, também tem a pena de multa, aplicada conforme critérios do Código Penal. Ou seja, porque a Justiça também afastou a tese de erro administrativo. Na improbidade administrativa, qual é a pena, Davi Batista? Ressarcimento integral do dano ao erário. Aproximadamente R$1.485.881,32, além de multa cível. Suspensão dos direitos políticos. Isso mesmo, pelo prazo fixado na sentença. Geralmente é 8 anos e tudo mais, ou o dobro da pena aplicada. Perda de direitos políticos. Ainda a empresa está proibida de contratar com o poder público. Então, André Barreto foi condenado na Justiça Federal a 10 anos e 6 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, por crimes contra a administração pública, incluindo fraude à licitação e peculato. Na esfera civil, também foi condenado por improbidade administrativa com ressarcimento de quase R$1.500.000 aos cofres públicos, suspensão dos direitos políticos. Bom, é isso. A gente vai seguir acompanhando. Amanhã a gente traz detalhes desse processo. Amanhã a gente traz mais detalhes desse processo aqui na nossa Princesa FM. Tá bom? Amanhã a gente traz detalhes desse processo. A gente vai ouvir juristas. A gente vai estar o direito aberto, o espaço também para os envolvidos, tá bom? A gente trabalha aqui com a verdade da informação. Tem muita coisa no processo para ser lido no dia de hoje ainda, para ser analisado, e a gente traz amanhã toda essa decisão da Justiça Federal, tá bom? É isso, Davi Batista, o desenrolar desses processos aqui no nosso jornal. Vamos ver se tem mais alguma informação.
Bom, a gente está só finalizando aqui o material para trazer mais a última informação. Bom, só uma correção aqui, né? Depende muito aqui do crime. Tem pessoas que chegam, que tá chegando aqui, ó, tem casos que é 10 meses de prisão, tem casos que é 20 dias de prisão, tem casos que são mais tempo. É a soma das penas que dão 10 anos e pouco de todos os envolvidos, tá bom? Só esclarecendo esse detalhe, pra gente não colocar aqui a informação errada. Alguns têm penas de 10 meses, outros de 2 anos, outros é a soma das penas que dá esse valor aqui para para cada envolvido, tá bom? E lembrando que cada um vai ter que pagar R$ 172.823,33, segundo a taxa Selic, tá bom? Então aqui é a soma das penas aí deles que dão esses 10 anos aqui que a gente colocou. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes de toda essa situação aqui envolvendo esses processos. Caso, só corrigindo, são 10 anos a soma toda, o André Barreto são 10 meses e 20 dias de detenção, tá bom? Nesse caso ele não cumpre a prisão, não vai preso, regime aberto. Por causa do regime aberto, porque devido o tempo, mas só trazendo a informação correta, para não dizer que a gente está criando ou inventando história aqui, a soma das penas que dá o total. E quando a gente falou, amanhã a gente vai trazer um resumo completo de toda a informação. A gente não trabalha com mentira aqui. Quando a gente tem alguma coisa, a gente chega e corrige aqui de imediato para você. Então, 10 meses e 20 dias, a soma de todos dá 10 anos mesmo aí de prisão, mas juntando a soma de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Tem gente que pegou pena aí de mais de 2 anos aí também nesse processo, tá bom? Informação corrigida aqui para você. A gente trabalha só com a verdade. Meio termo não cabe para nós de jeito nenhum, tá bom?